Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos sincronizados no meu Facebook, no meu canal do Facebook, Professor Fábio Guimarães, meu canal do YouTube, Professor Fábio Guimarães. Dê um like, ative as notificações e ative o sininho também para você receber todas as nossas notificações. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ativar a minha câmera para registrar todos os nossos momentos. É um grande prazer ter todos ao vivo aqui comigo no meu canal. Estamos ao vivo, sem corte, sem paralisação, e vamos falar hoje de direito e educação popular e as suas políticas públicas, e homenagem ao professor e bacharel em direito Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire, pessoal? Segundo o site ebiografia.com, Paulo Freire, 1921-1997, foi um educador brasileiro, criador do método inovador no ensino da alfabetização para adultos. Seu método foi levado para diversos países. Paulo Freire nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Origem: primeiros anos de vida, filho de Joaquim Temístocles Freire, capitão da Polícia Militar. Filho de um policial militar, hein, pessoal? Registra bem aí, hein? De Eutrudes Neves Freire. Paulo morou na cidade de Recife até 1931. Depois desse período, foi viver no município vizinho de Jabotão dos Guararapes, onde permaneceu durante 10 anos. Formou-se no curso ginasial no Colégio 14 de Julho, no centro de Recife. Com 13 anos, perdeu seu pai e coube à sua mãe a responsabilidade de sustentar todos os 4 filhos. Sem condições de continuar pagando a escola, sua mãe pediu ajuda ao diretor do Colégio Oswaldo Cruz, que lhe concedeu matrícula gratuita. O transformou em auxiliar de disciplina e posteriormente em professor de língua portuguesa. Auxiliar de disciplina, hein, pessoal? Olha só que exemplo de vida e de carreira que teve o nosso querido Paulo Freire. Depois de formado, Paulo Freire continuou atuando como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de filosofia da educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Pernambuco. Em 47 foi nomeado diretor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com outros educadores, fundou no Recife o Instituto Caparibe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época, e como continua em atividade até os dias de hoje. Principais livros e obras: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, dentre outros. Vida, uma história emblemática, maravilhosa. Paulo Freire, mais do que nunca, uma biografia filosófica. Enfim, pessoal. Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, Education for Critical, Pedagogia da Esperança, Alfabetização, Leitura, do Mundo, Leitura da Palavra. Foram diversas obras, uma vida brilhante, uma biografia imaculada. Se formou, sua formação principal era do direito. Então, dentro do coração dele, ele tinha, as leis, como todo advogado tem, e tinha o anseio de que a população brasileira tivesse acesso à educação igualitária, de qualidade para todos. Falando um pouquinho agora da minha vida, pessoal. Eu fiz
o antigo primário, né? A primeira fase do ensino fundamental, primeira e segunda fase, até o 6º ano primário, que era chamado primário, na LDB agora coloca como ensino fundamental, na escola Getúlio Vargas. E só nesse período eu nunca vi ninguém falar mal de Paulo Freire. Depois fui estudar numa escola evangélica. Nessa escola evangélica, na Centro Educacional José de Freitas, conhecido aqui no município do Rio de Janeiro como Colégio Atlas, eu também concluí o ensino fundamental, fiz o ensino médio técnico em processamento de dados, né, montagem e manutenção de micro, programação. Nessa escola evangélica, eu nunca vi ninguém falar mal do Paulo Freire. Todos os professores evangélicos ou não falavam bem do Paulo Freire. Inclusive usavam a Bíblia Sagrada também como forma de educação, porque tínhamos um dia específico para orar e para ler a Bíblia Sagrada. Aqueles que queriam orar e ler a Bíblia Sagrada poderiam ler. E nunca vi nenhum professor falar mal do Paulo Freire. Com 17 anos eu me formei técnico em processamento de dados, ingressei no curso de Direito numa universidade católica, Centro Educacional São Paulo Apóstolo, que era conhecida comercialmente como Universidade da Cidade. E nessa instituição eu nunca vi, na minha vida, professores de esquerda, direita ou centro, independente da ideologia política. Eu nunca vi ninguém falar mal do Paulo Freire. Pelo contrário, em nenhuma das unidades eu nunca vi ninguém falar mal do Paulo Freire. Sempre elogiando Paulo Freire como um professor exemplar, como uma pessoa que inovou, reconhecido mundialmente no Brasil e no mundo. E não para por aí, pessoal. Concluindo meus 5 anos de curso, né, e cursos preparatórios que eu fiz, inclusive para o exame de ordem, todos os professores unânimes de todas as disciplinas falando bem do Paulo Freire. Eu ingressei no curso de pedagogia na Universidade Federal Rural. Você vai ver professores tendo preferências. Eu prefiro o Miguel Arroio, eu prefiro Saviani, eu prefiro Paulo Freire, né? Você vai ver pessoas preferindo um autor ou outro, ou utilizando. Eu vou usar o capítulo 1º do Paulo Freire, o 2º do Miguel Arroio, o 3º do Ramofli, e assim sucessivamente. Você vai ver utilizando vários autores, o que o professor acha de melhor, mas eu nunca vi ninguém falar mal do Paulo Freire. Como professor, como bacharel em Direito, como atuante em políticas, né, na militância da advocacia, que ele advogava pela causa da educação brasileira. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo de Moraes, Sônia Montesano, vocês que estão ao vivo comigo, sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer tê-los aqui ao vivo comigo. E voltando ao fio da meada, eu fiz curso na Escola da Magistratura, Ana Magis, né? Tive a oportunidade de estudar com juízes do Brasil, ministro de Suprema Corte, inclusive com Marco Aurélio Melo, foi meu decano, meu professor na unidade Humaitá, com aulas magnas. Outros ministros do STF, ministros do STJ, ministro da Suprema Corte Argentina, que eu fiz intercâmbio lá na Universidade Museu Social Argentino. E todos os professores, eu nunca vi ninguém falar mal do Paulo Freire. São unânimes. Inclusive, pessoal, eu comprei essa revista aqui, ó,
toda ela dedicada ao Paulo Freire, revista Sudestada, revista lá de Buenos Aires, reconhecida e feita com contribuição dos professores da Universidade de Buenos Aires, a universidade que formou vários presidentes da República, reconhecida mundialmente. Pessoal, se vocês forem em qualquer lugar do mundo, não só aqui na América Latina, no Caribe, Europa, né, até mesmo se você for nos Estados Unidos, eu dificilmente vou ver alguém falando mal de um professor que criou um método de educação que nada mais é do que as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo devido. Você vai introduzir o meio social em que ela vive, a função que ela exerce, de acordo com o tempo escola daquela pessoa. Ou seja, vai respeitar o tempo dela. Se ela tem 17 anos, ela não tem que ficar. Se ela tem 15 anos de idade, né, e repetiu, ou teve que trabalhar, ou alguém morreu da família, ela perdeu 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não tem que ficar com crianças de 9 anos, 8 anos de idade. Esse adolescente que tem 15 anos vai ter uma educação de jovens e adultos, uma educação popular voltada ali para o meio que ele vive. Se ele vive na cidade, nós vamos usar os métodos pedagógicos aplicados à cidade. Se ele vive no campo, nós vamos usar como exemplo as plantações, os passarinhos, vamos usar o trabalhador rural como exemplo, vamos usar as ervas medicinais, né, o meio em que ele vive, né, a plantação, os índios, etc. Então, pessoal, você vai ver, esse é o método Paulo Freire principal. Eu que sou instrutor também de segurança pública e segurança privada, quando dou aula em curso de formação de vigilante, normalmente eu pego esse tipo de pessoas, porque são pessoas que grande maioria, a grande massa, teve que parar para poder ajudar a família, tem que estudar, tem que trabalhar ao mesmo tempo. Então a metodologia de ensino tem que ser outra. Não tem nada a ver com comunismo, não tem nada a ver com doutrinação. Isso daí é coisa da cabeça de pessoas que você vê aqui, ó. Por exemplo, pessoal, eu só tenho, a cada 12 minutos eu tenho que reativar ali, que eu gravo com uma câmera fotográfica. Então 1 segundinho. Então, pessoal, o que Paulo Freire faz é utilizar o tempo e respeitar o tempo daquela pessoa, utilizando assim, respeitando a idade, a divisão das crianças. Você não pode, crianças de 0 a 3 anos, de 3 a 6, você não pode pegar o material que você vai ensinar para as crianças de 8 anos, 9 anos, 12 anos e aplicar para crianças de 6 anos de idade. E na hora você também não tem como misturar todo mundo. Você tem que colocar essas pessoas separadas. Muitas das vezes você pode fazer uma atividade lúdica, unir essas crianças, mas a maioria das vezes o material pedagógico vai ser diferenciado. A forma que você fala com uma criança de 9 anos de idade não é a mesma que você fala com uma criança de 12, 13. Então o material pedagógico, didático, é todo adequado. É isso que é o método Paulo Freire. Inclusive, principalmente, jovens e adultos. Porque você vai ter pessoas de 20, 25 anos de idade que tiveram que trabalhar e não tiveram a oportunidade de ser alfabetizado na época correta. Então você vai utilizar o quê? Se ele é um trabalhador de fábrica construindo carro, você pode usar
as peças do carro, a própria fábrica, você pegar elementos que tem ali dentro daquela fábrica, né, o tipo do carro, de onde veio o carro, para poder usar o letramento e a alfabetização para que ele compreenda o que você está ensinando. E o que nós vemos é o que no Brasil? Infelizmente, nós vemos no Brasil Nova Escola. Eu estou usando como fonte Nova Escola, né? novaescola.org.br. O ministro, né, Abraham Weintraub afirmou o quê? Que a educação no Brasil, palavras deles aqui, ó, na posse dele, o que ele usou a posse dele para falar mal de quem? Usou a posse dele para falar mal praticamente do Paulo Freire. Caiu na conta do Paulo Freire a má gestão da educação brasileira. Qual foi a contribuição que Abraham Weintraub trouxe para o Brasil em questão de educação de jovens e adultos, questão de letramento, de alfabetização? Eu não vi nenhuma publicação dele. O novo ministro da Educação disse que é hora de acalmar os ânimos. Isso quando ele tomou posse. Mas o que nós vimos foi o quê? O desastre, ó. Ele falou na sua posse: se temos uma filosofia da educação tão boa, Paulo Freire, é uma unanimidade. Porque temos resultados tão ruins? Entre aspas. Segundo cartacapital.com.br. O que nós temos no Brasil, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 205, diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. A família é protagonista. Isso já está reconhecido pela Constituição Federal. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, a sociedade toda ela, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então a Constituição Federal vem garantindo isso, e que nós vemos é o quê? Os municípios e os estados aviltando, roubando das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a verba pública, desviando a verba pública, não empregando a verba corretamente na educação. É isso que nós tivemos no Brasil. E o nosso atual presidente da República, qual foi o projeto de lei que ele criou para poder captar verba para o Rio de Janeiro? No sentido de alfabetizar as nossas crianças, os nossos adolescentes e também os trabalhadores que não tiveram oportunidade de estudar. Você não vai ver nenhuma relevância nesse sentido. Então aí eu acho que o Abraham Weintraub, de acordo aqui com a Nova Escola, de acordo com a Carta Capital, de acordo com a UOL, G1, da Globo, todas as publicações que eu vejo aqui, né? Por exemplo, Weintraub publica insinuações contra a China, depois apaga. A embaixada cobra retratação. Ele, como economista, ele deveria dar o exemplo, saber que você não pode criar o caos social. Como ministro da Educação, como professor e como economista, ele deveria dar o exemplo e não criar o caos, criar conflito, criar divergência, porque isso traz o quê? Traz caos social, traz instabilidade, faz com que o cenário internacional não invista no Brasil, porque está vendo no Brasil uma situação de caos, uma situação de colocar de forma vexatória outras nacionalidades. Ele publicou uma postagem em uma rede social a fim de que a China poderia se beneficiar de propósito da crise mundial causada pelo coronavírus. Isso é péssimo, tanto para a educação, tanto e para as relações econômicas do Brasil.
Porque as pessoas que olham para o Brasil e vê tanta estabilidade, ele falando mal do STF, ele tirando as verbas de pesquisa das universidades públicas, cortando bolsa de iniciação científica, quem olha lá do exterior começa a tirar dinheiro daqui. Por quê? Porque vê instabilidade, vê briga, vê uma pessoa instável, uma pessoa que não tem fundamento metodológico, não tem fundamento teórico, não tem fundamento em nenhum tipo de publicação. Você não vai ver nenhum professor falando mal do Paulo Freire. Você não vai ver pessoa que quer estabilidade econômica, falando mal de outras instituições, sendo antidemocrático. Então, pessoal, eu uso como livro de cabeceira em direito constitucional o brilhante e tradicional José Afonso da Silva, né? Direito Constitucional Positivo, José Afonso da Silva. É um ótimo livro maravilhoso, livro que eu tive a oportunidade de ler quando eu entrei na universidade. Eu continuo lendo sobre direito constitucional, inclusive costumo ler os professores da Universidade Federal aí, costumo acompanhar esses professores. Livro contra Seminário Regional Preparatório para a Conferência Mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Isso aqui, ó, é um livro maravilhoso, falando sobre direito à educação, direito à diversidade. Você que é do campo ou que veio do campo, né? Isso aqui é foi do Ministério da Justiça. Um livro feito pelo Ministério da Justiça. Maravilhoso. Então, nós temos aí vasta material pedagógico. Eu tenho também, pessoal, o meu livro, que eu publiquei em grupo lá na Universidade Federal Rural, Possíveis Interfaces entre Educação do Campo e Educação Popular e Questões Agrárias, organizador Ramofli Bicalho dos Santos. Também foi retirado, né, as partes aí dos movimentos sociais, educação do campo, educação agrária, educação de jovens e adultos. E nós temos aqui também o material que eu utilizei, José Afonso da Silva. E tem a minha dissertação, né, que foi Políticas Públicas e Fechamento das Escolas do Campo no Brasil. Nessa dissertação aqui, pessoal, feita na Universidade Federal Rural, no programa de pós-graduação em Educação Agrícola, PPGEA, eu descrevi mais de 50 mil escolas fechadas. Isso também nos governos, né, municipais e estaduais. O que os municípios e os governos estaduais, nas últimas décadas, né, na era da democracia, vem fechando escolas. Fechando mais de 50... Quando eu estava aqui nessa pesquisa no ano de 2017, já tinham sido fechadas mais de 50 mil escolas. Como que nós vamos ter uma educação de qualidade se estamos fechando escola, não estamos destinando a verba constitucional prevista lá no constitucionalismo originário? Como que nós vamos ter uma educação de qualidade? Isso não pode cair na conta do Paulo Freire. Você só vai ver pessoas falando mal do Paulo Freire agora, esse Weintraub. Graças a Deus, eu acho que ele saiu e demorou muito, porque trouxe muita instabilidade, crise econômica, crise política e crise para a educação. Nós não precisamos desse tipo de coisa no Brasil. Isso não é benéfico para a educação brasileira. Isso não é benéfico para a estabilidade econômica. Na maior crise pandêmica da história do último século e da história que nós vamos ver aí dos últimos praticamente
meio cego até maior do que a gripe espanhola. Nós temos aí, no meio dessa pandemia, geração de outros tipos de crise. Crise educacional, crise política. Então isso é muito ruim, pessoal. Muito ruim, é péssimo. Né? Nós vamos ter aí o Weintraub falando do Holocausto, colocando uma situação tão delicada. E isso não é também interessante, criou mais instabilidade. Pessoal, vou religar aqui a câmera. Então quer dizer, isso daí, a questão do Holocausto usada pelo Weintraub também foi muito mal colocada, sem necessidade. E nós temos aí também o secretário da Cultura, né, que copiou o discurso nazista. Então nós vemos o quê? Uma coisa sombria na educação brasileira, na cultura brasileira. O nome já vem MEC, Ministério da Educação e Cultura, historicamente. Nem na época do regime militar nós vamos ver políticas públicas educacionais tão desastrosas. Nós tivemos aí no regime militar, você tem parte boa e parte ruim, acertos e erros em questão da educação, de políticas públicas educacionais. O regime militar perdeu a grande também oportunidade de democratizar e espalhar e erradicar o analfabetismo no Brasil. Na América Latina, praticamente toda, você tem 98% da população alfabetizada. No Brasil, nós temos uma grande parcela nós somos a maior nação analfabetos e semi-analfabetos da América Latina. E perdeu a oportunidade o regime militar de erradicar, perdeu a oportunidade as últimas 3 décadas. No regime democrático de 88 até hoje, não fez bem também os governos anteriores das últimas 3 décadas. Perdemos grandes oportunidades de democratizar, de usar o método Paulo Freire. Né? Não só Paulo Freire, eu gosto muito, por exemplo, eu uso muito Miguel Arroio. Principais obras de Miguel Arroio: Vidas Ameaçadas, agora 2019, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Passageiros da Noite, do Trabalho para a EJA. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias, são livros publicados pelo Miguel Arroio. A Reconfiguração da Escola, outro livro de 2014. Currículo Território em Disputa, livro de 2011. Imagens Quebradas, livro de 2004. Ofício de Mestre, livro de 2000. Um professor brilhante, Miguel Arroio, nosso professor contemporâneo, né? Professor brilhante da Universidade de Minas Gerais. Um professor também que foi da educação de Belo Horizonte, implementou grandes políticas públicas, democráticas e acessível para o povo de Belo Horizonte. Tá de parabéns, nota 1000 para o professor Miguel Arroio, né? Emerson Cardoso, seja bem-vindo. Silvana Souza, seja bem-vinda. Mari França, minha querida amiga, forte abraço, Mari França. Muito obrigado pela sua participação ao vivo. Adileuza Oliveira, seja bem-vinda. Muito obrigado por todos que estão inscritos no meu canal, Professor Fábio Guimarães, no meu canal do YouTube, as pessoas que colaboram comigo ao vivo nas redes sociais, no Facebook. É uma grande honra, um grande prazer poder estar dividindo com vocês aí essas questões.
Nós temos aqui como exemplo que foi meu orientador, Ramofli Bicalho dos Santos. Alfabetização no MST, experiências com jovens e adultos na Baixada Fluminense. Pessoal, o que os sem-teto, o que o MST precisa, pessoal? O MST, os sem-tetos, os movimentos sociais necessitam de políticas públicas que venham incluir eles no trabalho, habitação, educação. O povo brasileiro também está desgovernado, está sem um caminho a ser perseguido. O que nós precisamos é de pessoas que venham nos orientar o caminho que nós temos que seguir, a união do povo. O que o povo quer é uma escola digna. A mãe, ela quer deixar o seu filho lá 7 horas da manhã para ir trabalhar, ter um posto de trabalho de carteira assinada, bem remunerado, uma escola digna que ensina realmente matemática, português, né? Independente de ideologia. Eu não estou aqui falando de marxismo, eu não estou falando de nenhuma questão de direita ou de esquerda ou de centro. É uma questão de direito universal, garantido pela Constituição Federal. No seu artigo 205, a educação é direito de todos e dever do Estado. O Estado, em 1988, no poder constituinte originário, se colocou como prestador de serviço universal, coisa que há 500 anos o Brasil negou à população. E nós vemos aqui o grande marco da democratização da educação. E nós temos que fazer com que isso venha valer em todo o território nacional, porque as nossas crianças, elas estão abandonadas. As nossas crianças estão desorientadas. Nós necessitamos que os nossos filhos, você que é mãe, o que você quer é isso. Você quer uma escola boa, uma escola que ensina inglês, uma escola que ensina espanhol, uma escola que vem respeitar o tempo da criança, né? Vem respeitar esse ciclo. Primeiro tempo de 1 a 3 anos, segundo tempo de 3 a 6, terceiro tempo, né? O tempo que a criança tem ali. Você não tem uma coisa que acaba, é um ciclo contínuo de ensino-aprendizagem. E nós precisamos que as nossas crianças tenham uma escola que dê café da manhã, almoço, janta, né? Café da tarde, que ele possa fazer atividades não só que as famílias abastadas, mais privilegiadas podem fornecer para os seus filhos, mas que o seu filho possa ter natação, possa falar inglês fluentemente, porque o mundo fala inglês. E os melhores postos de trabalho também estão relacionados à língua inglesa. Que ele possa falar um espanhol, uma leitura fluente, uma escrita fluente, né? Para que ele fique conectado com o mundo. Isso é muito importante. Que ele tenha um português e tenha uma matemática de alto nível. E também que as pessoas que não puderam estudar no tempo devido, a educação de jovens e adultos, a educação especial para pessoas que têm algum tipo de deficiência, também sejam incluídos. Isso é muito importante, pessoal. É isso que os movimentos sociais querem. É isso que o MST quer. É isso que os moradores de rua. Só aqui no município do Rio de Janeiro, a estimativa é que a gente tenha 20 mil moradores de rua. Esses moradores de rua estão não só sem direito à habitação reconhecido pela Constituição, mas também estão tendo seu direito à educação, que é dever do Estado, aviltado, né? Sonegado pelo Estado. Então nós temos que ter uma escola que venha abraçar esses moradores de rua, essas pessoas que estão desamparadas. Muitas delas estão precisando de uma recolocação no mercado de trabalho. Muitas estão precisando de um curso profissionalizante, de uma educação de jovens e adultos, de acordo com o que Paulo Freire ensinou, que venha fazer com que ele seja uma pessoa autônoma,
que ele consiga prover para sua família, que ele consiga trabalhar, que ele consiga ler, escrever e compreender quem ele é, onde ele está, né? Isso é muito importante. Nós temos aqui também esse livro aqui, ó, do meu orientador, o projeto político-pedagógico do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, trajetória de educadores e lideranças, né, do professor Ramofli Bicalho dos Santos, Uniabel, na época que ele era professor da Uniabel. Temos aqui também políticas educacionais, formação de professores, a minha querida professora Célia Regina Otranto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o meu querido professor e amigo Alain Damasceno, que trabalha com educação especial, trabalha com pessoas, né, com deficiência, cadeirantes, autistas, que também devem ser contemplados por uma educação digna, uma educação emancipadora, uma educação de qualidade, uma educação que venha atender todas as necessidades, todos os ciclos, né, do fundamental, médio, superior e pós-graduação. E nós tivemos aí, como último ato do Abraham Weintraub e do governo federal, tirando o direito, né, de pessoas deficientes e afrodescendentes, indígenas, de terem acesso diferenciado. Isso daí, o Estado, ele tem a obrigação de fornecer esse acesso diferenciado, porque foi sonegado à nossa população por mais né, temos aí 500 anos de história em que foi sonegado o direito à educação básica, de educação de qualidade, de nível fundamental, médio e superior. Sempre, historicamente, no Brasil, quem teve acesso tanto ao ensino fundamental, médio e superior foram pessoas com maior nível social, com maior nível de renda. Então nós pagamos os nossos impostos para que nós tenhamos o retorno de uma educação básica de qualidade, uma educação emancipadora, uma educação que venha respeitar o tempo das crianças, uma educação que venha fazer essa diferença, que forme um cidadão. Não um cidadão de direita ou esquerda, mas um cidadão que tenha conhecimento de todos os métodos científicos, se assim ele quiser. Normalmente, quando eu estou dando aula, eu oriento aos meus alunos a ler todos os livros de políticas pedagógicas. Você não vai ver professor fazendo menção de que você não pode ler o livro X ou Y ou Z. Né, pessoal? O que nós vamos ver por exemplo, eu não oriento a pessoa só a ler esses livros aqui, não, que eu passei para vocês, não, pessoal. Eu faço assim, ó, pessoal, eu acho que vocês devem ler. Quando me perguntam sobre políticas públicas, eu acho que você deve ler todos os livros, tanto da extrema esquerda até a extrema direita, porque você lendo todos os livros, políticas públicas, educacionais, da extrema esquerda até a extrema direita, você vai poder formar sua própria opinião. Então você não vai ficar uma pessoa doutrinada. O que você precisa é de liberdade. E para você ter liberdade, você tem que ter educação. Agora, dizer que Paulo Freire é o culpado da educação brasileira estar no caos em que se encontra, isso é mentira. Né? Mas aí uma pessoa que fez um desastre, uma pessoa desastrosa, que tomou posse falando mal do Paulo Freire, e nós vemos as sucessivos erros desse ministro da Educação, cortando verba, fazendo o caos social, né? Crise institucional entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso é uma coisa desastrosa. Toda a mídia brasileira e internacional coloca ele como um desastre no Ministério da Educação. Até o regime militar, as políticas
de educação do regime militar foram melhores do que empregadas pelo atual governo, com Abraham Weintraub como ministro da Educação. E ele foi indicado para o Banco Mundial. Imagine vai ser um desastre histórico internacional. Porque uma pessoa que vem sucessivamente, desastrosamente, criando crise não só educacional, criando crise econômica. Ele vem criando crises econômicas no cenário nacional e internacional. Nenhum investidor estrangeiro e brasileiro vai investir no Brasil com essa instabilidade. Você não vê uma nota de nenhum jornal no Brasil, né, e no mundo falando que nós estamos no caminho certo da educação e da economia. Porque o próprio ministro da Educação cria um caos, não só na educação, mas cria um caos institucional, político, né, entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, e cria também um caos na economia. O Paulo Guedes, ele deve estar pensando o que ele vai fazer para poder descascar tanto caos na economia criado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. E então, pessoal, isso não é porque ele é de direita ou de esquerda. Eu já passei dessa época. E eu fiz o trabalho de casa. Eu não li só esses livros aqui, não. Praticamente, não vou falar todos, que eu vou estar colocando demais. Não li todos os livros do mundo. Mas eu li praticamente quase todos os livros da extrema esquerda até a extrema direita. Inclusive os manuais de psicologia, psiquiatria forense, os manuais do fascismo, eu li os manuais do nazismo, eu li todos os governos de direita, extrema direita e de centro. E vou lhe dizer uma coisa. O que eu tenho visto, né, de acordo aqui, ó, com o que nós temos aqui, ó, google.com, falando do secretário, cópia discurso nazista. Secretário de Bolsonaro copia ministro de Hitler. Ele copiou o Goebbels, que era o marqueteiro do Hitler. Então nós temos, assim, sucessivos. Você olha para um governo, para quem leu o manual, né? Para quem leu medicina legal, psiquiatria forense, psicologia forense e os maiores e tradicionais livros políticos da extrema esquerda e extrema direita, você vê uma coisa que está com cara do fascismo, uma coisa que está com a cara do nazismo, e é uma coisa assim aterrorizante. Aqui, ó, o UOL. Tô dando aqui como fonte, ó. Fonte UOL. Um vídeo em que o secretário da Cultura, Roberto Alvim, copia trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista. Sobre as artes, provocou uma onda de indignação nas redes sociais na madrugada dessa sexta-feira. E o que nós vemos aí na cultura e na educação, eu nunca vi uma coisa tão desastrosa na minha vida. Nunca vi no mundo e no Brasil, nem na época do regime militar. Eu estudei os livros do regime militar. Eu estudei as políticas de educação do regime militar. E você vê erros e acertos, bons livros e você vê livros ruins. Então, assim, eu prefiro esse livro do que aquele outro livro. Então, quer dizer, mas eles estavam tentando acertar. Você vê isso no que tange a políticas públicas educacionais, inclusive políticas de jovens e adultos. Você vai ver na época do regime militar de 64 até a década de 80, várias políticas de educação de jovens e adultos. Você vai ver
a reforma agrária. Você vai ver políticas de reforma agrária na época do regime militar. Tanto que você vai ver a lei de demarcação da terra, a lei de distribuição de terra, né? Na época do regime militar, ela foi tida como comunista, mas na verdade toda a Europa e todos os Estados Unidos já tinham feito. O que o regime militar fez foi copiar a legislação dos Estados Unidos, que fez a reforma agrária nos Estados Unidos. O que você vai ver o regime militar daqui do Brasil copiando a legislação agrária no que tange a reforma agrária, copiando a reforma da Europa. E no Brasil nós temos alta concentração de terra e renda na mão de poucas pessoas. Isso é um grande erro, pessoal. E aí o que acontece? Você vê pessoas sem condições psicológicas, psiquiátricas, falando que são ideias comunistas. A reforma agrária já foi feita praticamente em todo o planeta Terra. Porque não tem condições de você ter uma massa trabalhadora desempregada, que nós vamos pegar aí com essa pandemia do coronavírus. Nós vamos triplicar o número de desempregados no Brasil. Você tem uma extensão gigantesca de terra inutilizada, né? Que não se destina. A Constituição Federal diz que a terra ela tem que ter a sua função social. E você vê altas concentrações de terra sem ser explorada. Então nós precisamos de uma reforma agrária. Isso também é uma pauta, porque os trabalhadores que estão desempregados, eles precisam de lugares para trabalhar. E nós vemos o que o regime militar tentou acertar, só que agora você vê um desgoverno, você vê instabilidade, você norte, para onde que nós vamos? Parece que o povo brasileiro está desorientado, porque um ministro desse, ex-ministro, né, que agora foi indicado para o Banco Mundial, eu tenho certeza que vai ser, no cenário internacional, se ele continuar com os erros, né, e o desgoverno que foi aqui, tanto na economia, né, porque tudo que o ministro da Educação fez reflete diretamente na economia. Então, quer dizer, tudo isso que ele vem fazendo, desastres na área de educação, na área da cultura e na área da economia, se ele repetir isso lá no Banco Mundial, o Brasil vai ser reconhecidamente, mundialmente reconhecido como o desastre do Banco Mundial. Se o Weintraub, se ele fizer o que ele vem fazendo, né, vai ser um desastre mundial para o Brasil. O Brasil vai ser reconhecido no mundo inteiro como um desastre na economia. E esse é o reflexo da nossa da indicação do governo federal para o Banco Mundial. Reflexo de uma pessoa que não tem condições psicológicas, não tem embasamento de políticas educacionais, não tem embasamento de projeto político pedagógico, não tem embasamento para poder reativar essas escolas que foram fechadas nos últimos 30 anos. Né? Como eu falei aqui, mais de 50 mil escolas fechadas. O que nós precisamos é reabrir essas escolas e construir novas escolas de ensino fundamental. Uma escola em tempo integral, uma escola digna, uma escola honesta, uma escola que vai acolher o seu filho, você vai trabalhar. Você que é mãe, você que é pai, você que acorda às 6 horas da manhã, leva o seu filho para a escola. Você vai trabalhar, você vai ficar tranquila trabalhando, sabendo que o seu filho está numa escola digna, numa escola honesta, tomando café da manhã, aprendendo realmente português e matemática, sem ideologia de gênero, sem ideologia de política, esquerda ou direita. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver você ficar colocando na cabeça de criança e adolescente ideologia de esquerda ou direita. A criança está lá para aprender português, matemática, física, química, história, né?
E a questão da educação de jovens e adultos, o que se tem que fazer é criar condições para que respeite o tempo, né? Você não pode usar o material pedagógico para uma criança, para um adolescente de 15 anos, para uma criança de 7 anos de idade. São materiais diferenciados. A vida, né, a comunidade em que ela está inserida é diferente. A brincadeira de uma criança de 10 anos não é a brincadeira de um adolescente de 17. A pessoa que está com 25 anos trabalhando, ela não pode estudar o material de uma pessoa que tem 12 anos de idade. Isso é que é educação Paulo Freire. A gente não precisa usar marxismo, nós não precisamos usar Taylor, que são os grandes teóricos da sociologia e os grandes teóricos da economia. Né? Nós não precisamos. O que nossas crianças precisam é de uma escola digna, uma escola honesta, conforme Darcy Ribeiro nos ensinou. Além do professor Miguel Arroio, né, que é o que eu gosto muito do Miguel Arroio, eu utilizo muito Darcy Ribeiro. O professor Darcy Ribeiro nos ensinou, nos deu exemplo. Leonel Brizola também, um grande educador, grande professor, um estadista, uma pessoa que estava à frente, né? Aí, buscando uma educação digna, uma educação de qualidade, que sua criança possa realmente aprender português, matemática, possa aprender um judô, um karatê, uma capoeira, possa aprender uma natação. A escola realmente funcionava. Ninguém construiu tanta escola como Darcy Ribeiro e Leonel Brizola no Brasil. Governante nenhum, político nenhum. Ele foi o que mais construiu. E eu uso muito os livros do professor Darcy Ribeiro. É um ótimo professor. O que nós vamos ter é isso, pessoal. Preferência. Eu prefiro o professor Darcy Ribeiro. Eu prefiro o professor Miguel Arroio. Eu prefiro o professor Paulo Freire. Eu prefiro o professor Fábio. Vocês podem usar também as minhas publicações. Usa o que você achou legal no meu livro. Você pega ali e ensina para as crianças. O que você achou legal do Paulo Freire, você usa lá para as pessoas que estão trabalhando, pessoas de 30, 40, 50 anos de idade. Para as crianças que você prefere o Miguel Arroio, você usa o Miguel Arroio, né? Então assim, você vai usando o material, né? Mas agora falar mal do Paulo Freire, então tá feito aí, tá registrado esse desagravo contra o Paulo Freire, professor, bacharel em direito, advogado, educador, o maior e grande professor da história do Brasil, reconhecido em toda a América Latina, reconhecida na Europa, reconhecido nos Estados Unidos, reconhecido na Ásia, em todo o mundo. Todo o planeta Terra reconhece Paulo Freire como um grande professor, um grande pedagogo, uma pessoa que educou, que tirou pessoas da miséria extrema, que fez com que pessoas viessem a saber ler, né? Inclusive ler a Bíblia Sagrada. Pessoas analfabetas que não sabiam nem ler, não sabiam ler nada. Inclusive ele teve muito apoio da Igreja Católica. Paulo Freire foi abraçado pela Igreja Católica. Paulo Freire foi abraçado pela Igreja Evangélica. Os protestantes e os evangélicos, protestante, evangélico, de todas as denominações, se você for lá ver na história do Brasil, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, Batista, Assembleia de Deus, né? Batista tradicional, Sétimo Dia, todas as denominações apoiaram Paulo Freire. Por quê? Porque ele fez com que crianças, adolescentes e adultos de 50 anos de idade, pessoas com 30, 40, 60, saíssem do analfabetismo. Pessoas que não sabiam ler e escrever passaram a ler e escrever com o método Paulo Freire. Agora, o que nós não podemos ver
políticas educacionais desastrosas igual desse Weintraub. Políticas educacionais desastrosas e econômicas. Porque tudo que ele fez na área da educação está refletindo diretamente na economia do Brasil. Empresários, pessoas que têm fundo de investimento aqui, de todos os tipos e espécies, estão tirando dinheiro do Brasil. Por quê? Porque por causa dessa política desastrosa educacional que tirou dinheiro da ciência e tecnologia. Silvio Leandro, seja bem-vindo. Sônia M. Silva, seja bem-vinda. Dalva de Oliveira, seja bem-vinda. Enfim, pessoal, nós estamos aí praticamente chegando a 1 hora de aula, ao vivo, sem corte, né? Eu tenho todas as fontes aqui, vou deixar na minha descrição do meu vídeo. Livro, inclusive material gratuito para vocês verem o que eu estou falando para vocês. Tudo isso está registrado, né, em todas as bibliotecas do Brasil. Você pode ir na Biblioteca Nacional, você pode ir em todas as universidades do Brasil e do mundo, que vocês vão ver que eu estou falando a verdade para vocês. E o que o povo brasileiro, para finalizar, o que o povo brasileiro precisa é que seja cumprido o artigo 205 da Constituição Federal. Eu vou ler novamente. A educação, direito de todos e dever do Estado. É dever do Estado e da família. Você que é pai, você que é mãe, você tem que dar educação, você tem que contribuir, ler livros, né? Leia a Bíblia Sagrada, leia livros de acordo com a idade da sua criança, né? E será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade civil, inclusive dos militares. O governo militar teve ótimas políticas de educação. Ótimas. Errou. Teve a grande oportunidade de erradicar o analfabetismo no Brasil, assim como teve a era democrática, e não o fez. E nós temos que procurar futuramente projeto político-pedagógico e políticas educacionais voltadas a crianças e adolescentes para erradicar o analfabetismo no Brasil. Então fica aí seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Assim diz a Constituição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, pessoal, fica aí esse artigo 205 da Constituição Federal, esses vários livros aí que eu apresentei para vocês. E Paulo Freire, a memória dele tem que ser preservada. Os livros dele são livros maravilhosos que podem ser utilizados com outros livros, outras pedagogias, né? Outras políticas que venham atender a população, que venham atender os evangélicos, os católicos, que venham atender o pessoal da Umbanda, do Candomblé, que venham atender os indígenas, que venham atender o trabalhador, que venham atender o analfabeto, o semi-analfabeto, que venham atender a todas as comunidades, comunidade judaica. Ou seja, nós somos um povo diverso. Nós vivemos na diversidade. Nós não vivemos e nem queremos um Estado nazista. Nós não queremos um Estado fascista. Nós queremos um Estado que respeite o tempo das crianças e que respeite a diversidade. Que dê uma educação segura, uma educação em tempo integral, uma educação em que venha respeitar o tempo da criança, que ela possa realmente aprender português, matemática, sem ideologia de gênero, sem ideologia de doutrinação, mas que também respeite essa criança, que respeite esse adolescente, que respeite a mulher, né? Porque você, como mulher, você tem que entender qual é a diferença que a mulher tem, quais são as suas especificidades,
né? Quais são as pedagogias que devem atender às diferenciações da mulher. Nós podemos citar como exemplo, você quando uma criança vai ser atendida no hospital, ele não é atendido por qualquer médico e não é passado qualquer remédio para essa criança. Ele é atendido por um pediatra, respeitando o tempo e a especificidade dessa criança. E o remédio também é diferenciado para essa criança e para esse adolescente. Vamos tirar o exemplo da medicina. A medicina, ela respeita os tempos da criança. A medicina respeita o tempo do adolescente, a idade. E a pedagogia, as políticas públicas têm que respeitar o tempo também. Nós temos também remédios e terapias diferenciadas para as mulheres. Então nós temos grupos de risco em comunidades quilombola, comunidades afrodescendentes. Então nós temos que trabalhar essa diversidade no Brasil. A educação, ela não pode ter a cara do fascismo, ela não pode ter a cara do nazismo, ela não pode ter a cara do caos social, ela não pode desrespeitar a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. A educação, ela tem que respeitar a Constituição Federal de 1988 e tem que respeitar a família também. Porque você que é pai, você que é mãe, o seu filho não tem que ser doutrinado nem à esquerda nem à direita. Pouco menos tem que ser ensinado ao seu filho se ele tem que ser homem ou mulher, ou tem que ser transgênero, ou tem que ter uma identidade de gênero diferenciada. Quem vai trabalhar isso é você em casa. O seu filho, quando ele vai para a escola, ele tem que aprender português, matemática, física, química, história, educação física, inglês, falando inglês fluente, para estar conectado com o mundo, falando espanhol fluente, para estar conectado com o mundo, né? Falando um francês, podendo estar aí exercendo uma natação, uma capoeira, um judô, um futebol, um futsal. Uma escola que respeite o seu filho, uma escola que você possa trabalhar de 8 da manhã, né? E fazer uma jornada de 8 horas de trabalho, de 6 horas, de 10 horas de trabalho, de 12 horas, e que você fique com a sua cabeça tranquila, de saber que o seu filho está entregue na mão de uma escola decente, numa escola que respeita o cidadão, numa escola que qualifica para o trabalho, uma escola que respeita a família, que respeita a instituição. Então, pessoal, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Quero agradecer pelo João Carlos Ávila, que está ao vivo conosco, Silvio Leandro Neves, Sônia M. Silva, Mari França, minha querida amiga, um forte abraço, um grande prazer ter você ao vivo comigo. Eu conto sempre com a sua colaboração, com a sua oração, né, com a sua dedicação que você tem a Deus, a sua família, né, e a sociedade brasileira. Você é um exemplo para nós. Muito obrigado, Mari França, minha querida amiga. Obrigado, Dalva de Oliveira. Obrigado a todos que estão ao vivo comigo nas minhas redes sociais. Eu vou... Serginho Angues, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Eu peço a Deus que venha abençoar todos vocês. Peço vocês que são evangélicos, vocês que são católicos, que venham respeitar Paulo Freire, assim como ele foi abraçado pela comunidade evangélica e pela comunidade católica. Nós vamos abraçar a família do Paulo Freire e resgatar a memória dele, que foi destruída pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, tá? Então fica aí um desagravo, um recado para a sociedade e para a família do Paulo Freire, tá? Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês em nome de Jesus. Forte abraço a todos.